companheiros, vereadora, funcionários, parte jurídica sempre presente, demais funcionários, pessoas que na sequência pode ser que acompanhem a nossa região, a nossa reunião virtual. E declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de 22 de 6 de 2020. Sobre a produção de Deus, iniciamos o trabalho da produção. Eu convido ao nosso secretário que faça a leitura da ata da dia e da ata anterior. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos funcionários aí, os doutores aí que estão nos acompanhando. Mais algum que está nos acompanhando que não está aparecendo aqui. Boa noite aos internautas que em seguida vão nos assistir. Pauta da 11ª sessão virtual. Pauta 14ª sessão ordinária de 2020. Pequeno expediente. Leitura da pauta da sessão do dia. Leitura da ata da sessão ordinária anterior. Leitura das correspondências recebidas. Ofício recebido do Executivo, ofício 084/2020. Leitura dos ofícios enviados não consta. Apresentação das indicações. Indicação 86/2020, 87/2020, de autoria do vereador Dalney. Indicação 88/2020, 89/2020, de autoria da vereadora Maria Olímpia. No grande expediente, a apresentação do anteprojeto de lei 010/2020, de autoria do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no Orçamento Geral, com inclusão sincronizada no PPA de Oiloa e da outras providências. A apresentação do requerimento 024, 025 e 026, de autoria do vereador Márcio. Essa é a pauta de hoje. Ata da sessão ordinária 014/2020. Aos 15 dias do mês de junho de 2020, às 20 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Piraí do Sul o presidente interino, o vereador Paraíro de Oliveira King, e o primeiro secretário interino, o vereador Dalney José Maciel Bueno. Os vereadores Luciano de Jesus Solec e Edson Antônio Estaram. Os seguintes vereadores acompanharam a sessão ordinária virtual pelo aplicativo, os quais participaram virtualmente: Maria Olímpia de Almeida, Márcio Flávio da Silva, José Carlos dos Santos, João Carlos da Silva, vereador Rodinei Samir Jaime. Na oportunidade, o primeiro secretário, o vereador Dalney José Maciel Bueno, realizou a leitura da pauta e, em seguida, a ata da sessão ordinária da sessão anterior. O presidente interino, o vereador Paraíro de Oliveira King, colocou em discussão e votação a referida ata, a qual todos os vereadores votaram pela aprovação, sem divergência da referida ata da sessão ordinária anterior. Passando para o pequeno expediente, ocorreu a leitura das correspondências recebidas. Ofício 01/2020, da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. E, em seguida, ocorreu a leitura dos ofícios enviados. Ofício 070/2020, de autoria do vereador Dalney José Maciel Bueno, endereçado ao gerente regional da Sanepar. Passando para a apresentação das seguintes indicações. A vereadora Maria Olímpia de Almeida, por meio virtual, apresentou a indicação 084/2020, endereçada ao prefeito municipal. Também ocorreu a apresentação das indicações 84, 85, de autoria do vereador Dalney Bueno, também endereçadas ao prefeito municipal. Considerações finais. A vereadora Maria Olímpia de Almeida fez uso da palavra e relatou mais uma vez que várias ruas da cidade
se encontram em situação precária. Ato contínuo. O vereador Márcio Flávio da Silva usou a palavra para falar sobre as críticas que os vereadores estariam recebendo em uma rede social pela falta dos asfalto no bairro Três Santos. O vereador Luciano de Jesus Solek destacou o esforço dos nobres edis para a aprovação dos projetos. Não havendo mais nada para se tratar, agradeceu aos funcionários que prestaram auxílio para que a sessão ordinária fosse realizada. Agradeceu aos demais vereadores e funcionários que acompanharam virtualmente a sessão. Eu, o vereador Dalnei José Maciel Bueno, subscrevo e assino. A mesma encontra em discussão, senhores vereadores. Em aprovação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade pelos presentes. Na sequência, vem aí as correspondências. Por favor, secretário. Só quero aqui confirmar a presença dos seguintes vereadores: Paraílio de Oliveira King, Dalnei José Maciel Bueno, Luciano de Jesus Solek, Edson Antônio Staron, José Carlos dos Santos, João Carlos da Silva, Márcio Flávio da Silva e Samir Rodenei Jaime. A vereadora Maria Olímpia não está presente, né? Não se manifestou, não está presente, então. É? Tá, Maria Olímpia? Então, a vereadora Maria Olímpia de Almeida. Na sequência, os ofícios recebidos, por favor. Só um minutinho lá, presidente. Ofício 084, Piraí do Sul, 19 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor Paraílio de Oliveira King, presidente da Câmara Municipal. Encaminhamos para a apreciação dos nobres edis o anteprojeto de lei 010/2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no Orçamento Geral, com inclusão sincronizada no PPL de Oiloa e da outras providências. Solicitamos ainda cordialmente o regime de urgência para a apreciação do anteprojeto supracitado, que segue juntamente com sua justificativa. Sendo que despedimos com protesto de respeito e consideração. Atenciosamente, José Carlos Sandrini, prefeito municipal. Sim, agora as indicações, né? Passamos às indicações. Passamos às indicações dos nobres companheiros. 86-2020, vereador Dalnei. 87-2020, por favor. Peço licença aí aos senhores para ir direto ao assunto. A pedido aí da população, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da Secretaria de Infraestrutura, inclua no cronograma de serviços da cidade a recuperação do asfalto da rua Maria Natalina Sioff Ferreira, bem como a restauração das ruas do Jardim IP. Piraí do Sul, 22 de junho de 2020, Dalnei José Maciel Bueno. Também a pedido aí de muitas pessoas, indico aí ao prefeito municipal a construção de uma faixa elevada
de travessia de pedestres na Avenida Davi Federman, nas proximidades da rotatória, que faz a ligação com a Avenida Ponta Grossa e a Rua Isidoro Duim. Piraí do Sul, 22 de junho de 2020, Dalnei José Maciel Bueno. Obrigado, senhor presidente. 88 e 89 de 2020 da vereadora Maria Olímpia. Eu dispenso a parte de formalidade e indico ao prefeito municipal a recuperação das estradas do bairro do Bom Sucesso. Maria Olímpia, vereadora. E a indicação 89/2020, eu indico ao prefeito municipal a colocação de saibro na Rua Júnior de Souza Ribas, 22 de julho de 2020, Maria Olímpia, vereadora. Portanto, as indicações serão enviadas ao Executivo Municipal para que seja concretizado algumas coisas. Na sequência, o grande expediente, por favor, secretário. Anteprojeto de lei 010. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no Orçamento Geral, com inclusão sincronizada no PPA de Oiloa e da outras providências, no valor de R$ 2.875.000. Justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, segue em anexo o anteprojeto de lei 010/2020, onde propomos como objeto a abertura de crédito suplementar no Orçamento Geral do município, com inclusão sincronizada nos programas, ações e metas da Lei 2214/2017, PPA 2018-2021 e Lei 2281/2019, LDO 2020 e Lei 2282/2019, LOA 2020, crédito suplementar no valor de R$ 2.875.000, destinados a atender ações de despesa de capital com investimento de recursos na infraestrutura municipal com recursos de superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e considerações. Paço Municipal, 17 de junho de 2020. José Carlos Sandrini, Prefeito Municipal. Esse projeto tem pedido de regime de urgência, senhor presidente. Nobres companheiros, o devido e referido projeto se encontra em discussão, senhores, o seu regime de urgência. Não havendo ninguém a se colocar, aprovação, Luciano. Aprovo. Sara. Aprovo. Aldei. Aprovo. José Carlos. Aprovo. Márcio. Aprovo. Maria Olímpia. Aprovo. João Carlos. Aprovo. Mais alguém? Samir. Samir. Desculpa, Samir. Tá bom, aprovo. Samir. Aprovo. É que desaparece da tela, às vezes a gente perde a noção. Ok, valeu, obrigado. Aprovado o regime de urgência por unanimidade pelos presentes. Na sequência, projeto esse será encaminhado às comissões para análise. Sequência, apresentação dos requerimentos. 24/2020, 2526/2020. Vereador Márcio, por favor. Senhor presidente, eu não sei se estão tendo a visão. Minha só tem áudio ou tem vídeo meu aí também? Em vídeo. Tem vídeo? Mas tá só focando em mim aqui porque eu não estou. Agora só Tá o áudio, né? Só o áudio. Tá, então eu estou com um problema hoje, vai ter que ser só no áudio, então. Ok, sem problema, por favor. Ok? Eu vou fazer leitura, vou direto aqui ao assunto do requerimento 024.
Com a circulação do vírus Covid-19 em nosso município, muitas famílias estão com medo da contaminação e estão cumprindo o isolamento em suas casas. Porém, existem muitos casos de mães e pais que necessitam deixar seus lares e suas crianças em casa, para irem trabalhar fora de suas residências, com o intuito de buscar e complementar a renda financeira em seus lares. Muitos pais e mães estão aflitos e com medo devido a essa situação de existir um vírus oculto circulando no município, o que pode levar as famílias, infelizmente, a terem uma desestrutura organizacional e a falta de segurança emocional dentro de seus lares, pois seus filhos precisam, nesse momento, de amparo dentro de suas casas e terem seus pais junto a eles. Diante do exposto, venho, por meio deste, requerer do Poder Executivo Municipal uma resposta sobre a possibilidade de flexibilizar os horários de serviço de alguns funcionários que encontram-se ociosos em meio a esta situação, tendo em vista que alguns deles estão tendo dificuldades por conta de não ter onde e com quem deixar seus filhos para irem ao trabalho, devido aos CMIs estarem fechados, motivados pela pandemia do Covid-19. Pirei do Sul, 21 de junho de 2020. Então, isso aqui, senhor presidente e demais vereadores, na verdade, é pedido de alguns funcionários, até do próprio município, que principalmente na parte da educação, tá? A Secretaria de Educação não estão tendo aulas, então não tem o que fazer, na verdade, nas escolas, né? E eles estão indo para ficar lá ociosos, ficam lá parados, sem fazer nada, um olhando para o outro, na verdade, né? E enquanto que não tem como deixar seus filhos nas creches, porque também não está funcionando. Então, seria um pouco até direcionado para que flexibilizasse e, não sei, fosse para o banco de horas, e essa alguma maneira dessas pessoas não ficarem assim, só dentro da prefeitura sem fazer nada. O requerimento nobre se encontra em discussão, senhores vereadores. Esse requerimento do vereador Márcio, eu também fui procurado por alguns funcionários nessa questão aí, principalmente na área da educação, porque tem pessoas dos serviços gerais, inclusive isso, não é mesmo, vereador? Serviços gerais, e que estão indo para as escolas e não tem o que fazer lá na escola. Então eu também fui procurado por várias pessoas reivindicando essa questão aí de a flexibilização. Eu aprovo o requerimento. Senhor presidente, por favor, fique à vontade. pela ordem. Bom requerimento do vereador Márcio. Bem colocado. Tantas coisas têm sido feitas com relação a minimizar o problema, né, do não avanço do vírus, né? E se, como mencionou o vereador, as pessoas estão ociosas, estão indo só para fazer, né, um banco de hora ou alguma coisa nesse sentido, podia ficar em casa e cuidar dos filhos e facilitaria muito mais o não avanço da doença. Eu também aprovo com mérito o requerimento do vereador. Recompor depois, né? Provavelmente vão ter que recompor. Sei. Estaro. Com certeza aprovo. Maria Olímpia. José Carlos. Muito bom o requerimento do vereador Márcio. Eu gostei do requerimento, porque às vezes vão lá na secretaria, no seu setor de serviço, ficam olhando para a cara do outro, né? Na casa. Bom requerimento, aprovo sim, presidente. Samir. Aprovo. João Carlos. Aprovado por unanimidade pelos presentes. Agradeço. A sequência 25, 2020, por favor, Marcelo. Vou direto também ao assunto, senhor presidente. A vacinação é uma das maiores conquistas da humanidade, sendo o meio mais seguro e eficaz de prevenir doenças infecto-contagiosas. É muito melhor e mais fácil prevenir uma doença do que tratá-la. É isso que as vacinas fazem. Elas protegem o corpo humano contra o vírus e bactérias que provocam vários tipos de doenças graves, que podem afetar seriamente a saúde das pessoas, levando-as inclusive à morte. As vacinas são importantes, pois são fundamentais para evitar doenças passíveis de prevenção, que poderiam gerar novos impactos sérios
na saúde pública já fragilizada. Mas a OMS destaca ainda que manter o sistema de vacinação, considerando que recentemente elaborei um requerimento ao Executivo com relação ao local impróprio de vacinação no município, que a princípio obtivemos retorno, pois houve mudança de local da vacinação para um local mais apropriado e com ventilação para atender melhor a população. Hoje venho, por meio desse, requerer que o Poder Executivo envie informações com relação aos atendimentos para aplicação das vacinas para nossos munícipes, tendo em vista que muitos munícipes com medo do vírus e que estão no grupo de risco precisam se vacinar, e as vacinas deveriam estar disponíveis à população para que o cidadão chegue até o local e seja imunizado imediatamente a qualquer dia da semana, assim como ocorre em outros municípios, para que a população se sinta mais segura com relação a manter o calendário de vacinação em dia. Existe agendamento de horários e datas para que as pessoas compareçam ao local de vacinação para se imunizarem? 2. Se existe a informação do item 1, enviar a motivação que levou o município a tomar essa decisão. Se existir as informações do item 1 e 2, informar para a Câmara Municipal através de planilha ou outros documentos quais são os dias e horários com a descrição de cada vacina disponível a serem aplicadas na população. Nesses termos, pede deferimento, 22 de junho de 2020. Isso aqui, senhor presidente e demais vereadores, o que está ocorrendo é que cada dia está se mudando. Um dia muda a vacinação para um lugar, outro dia muda para outro, ou só tem um dia da semana que se faz a vacinação, então está meio confuso. E a população não sabe o que fazer, né? Um dia vai e não pode ser atendido, um dia tem que levar o filho, no outro dia a mãe tem que ir, então fica essa bagunça. Então eu gostaria que eles informassem melhor a essa Câmara de Vereadores, porque a gente também precisa passar informação aos munícipes que vêm nos procurar e perguntar. O requerimento nobre se encontra em discussão, senhores vereadores. Em aprovação, Dalney. Aprovo. Luciano. Aprovo, senhor. Estaram. José Carlos. Samir. Aprovo. Maria Olímpia. Aprovado. João Carlos. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Requerimento 26, 2020. Por favor. Isso aqui também vou direto, 026. Isso aqui é uma coisa que está um pouco polêmica. Eu acredito que nós, vereadores, todos, tenhamos sido procurados. Eu acho que seria de suma importância todos nós nos unirmos para que possa fazer esse requerimento acontecer. Considerando que nosso município de Pereira do Sul, a falta de manutenção de postos de trabalho estão em evidência, a pandemia do Covid-19, que também cria vários obstáculos para os nossos munícipes, venho por meio desse solicitar ao Executivo que seja revisto o decreto 1674/2020 no artigo elencado a seguir. 1. No seu artigo 4º, fica proibido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, inclusive no delivery, drive-thru e take-away, bem como a prestação de serviço do município de Pereira do Sul, das 22 horas às 6 horas da manhã, todos os dias a partir de 19 de junho de 2020, enquanto perdurar a situação de emergência. Onde se proíbe o funcionamento após as 22 horas, podemos ver que tem coerência quanto a evitar-se aglomerações, uma das medidas para evitar-se a expansão do vírus Covid-19. Mas quando se proíbe o trabalho do delivery, age-se na contramão do que se propõe, que é o isolamento social. Além do mais, temos que analisar o custo social que representa para as pessoas que fazem o tipo de serviço de entrega. Somos carentes de criação de trabalho na cidade aos nossos jovens, e muitos deles se valem desse trabalho para o sustento de suas famílias. Do outro lado, vários comércios que trabalham com a venda de alimentos prontos para consumo, e até mesmo quando o cidadão solicita a entrega de um medicamento, evitando assim o deslocamento entre as vias públicas. Ficaram com um horário muito restrito, que muitas vezes fica inviável até mesmo a abertura do seu estabelecimento, pois vários deles abrem às 19, tendo somente 3 horas para trabalho. Isso acaba gerando desespero entre os seus proprietários,
pois o poder público não dá nenhum tipo de subsídio ou ajuda a esses pequenos comerciantes. Esse mesmo poder público que poderia ter ouvido a opinião dessas classes que muitas vezes não são vistas, mas que movimentam e empregam uma grande parte de nossa população antes de editar o decreto em evidência. Diante desses fatos, esse vereador que aqui representa essa classe que muitas vezes é esquecida e passa despercebida pelo poder público, vem requerer que esse executivo possa rever a questão do horário limite para as entregas delivery, dando oportunidade para os comerciantes trabalharem de portas fechadas para atendimento público no balcão, evitando-se assim a geração de mais crise dentro do nosso município. Nesses termos, pede deferimento, Pirei do Sul, de junho de 2020. Bom, senhor presidente, eu acho que os demais vereadores também devem ter ouvido e visto, né, e lido também esse decreto, e viu que isso aí está causando um caos até, né, na verdade, porque, vamos e venhamos, que diferença faria motoboy na rua fazendo entrega de alimento, fazendo entrega de medicamento? Eu acho que não justifica ter feito o decreto da maneira que foi feita, porque muitas das pessoas não foram ouvidas. A associação comercial foi lá representada? Foi sim, mas a associação comercial, infelizmente, ela representa muito pouco dos comerciantes em Pirei do Sul. Os pequenos não são filiados à associação comercial, e são esses pequenos que estão sofrendo. E até mesmo, senhor presidente, o tipo de abordagem que está sendo feito nesses comércios. Eu acredito que eles deveriam ter um pouquinho mais de bom senso e não chegar da maneira que estão chegando nesses comerciantes. Tá? Tratando com falta de educação, né? A polícia acompanha a fiscalização, tá certo? Só que a polícia não pode fazer nada. Quem tem que fazer são os fiscais da prefeitura. Então, senhor presidente, eu gostaria que nós, vereadores, nos uníssemos em torno disso aí, fizesse com que o prefeito reconsiderasse nesse decreto a parte do delivery, né? Que ficasse em aberto o delivery, porque é a única chance, a única oportunidade que esses vendedores aí de alimentos, de lanche, de pizzaria, enfim, não fechassem suas portas definitivamente. Seria basicamente isso. Peço ajuda de todos os vereadores para que a gente converse, ou sei lá, fizesse alguma coisa para que o decreto não fosse para frente. Essa parte. O restante está tranquilo, porque fechar estabelecimento 22 horas não tem problema nenhum. O único problema seria esse do delito. Uns episódios do povo ligar e Só antes de qualquer discussão dos vereadores, qualquer análise dos nobres companheiros, eu participei de uma reunião na Prefeitura Municipal, onde participaram Polícia Militar, Polícia Civil, vários secretários, Associação Comercial, imprensa e prefeito. E houve-se uma ampla discussão e de primeira mão foi tomada uma atitude que, com certeza, a partir de que se toma uma atitude uma primeira vez, existem erros, existem melhoras, existem desacertos. E eu acho que a colocação do vereador é bem-vinda, porque trata-se de acertar as coisas para que esse vírus não venha cada dia mais se alterar no meio da população. A gente sabe da crise, as pessoas, o comércio em si está satisfeito e a gente viu, eu tenho visto no próprio comércio uma organização muito bem feita sobre distância, sobre higiene, está sendo bem feito. Então, algumas denúncias de alguns estabelecimentos que eu não devo fazer colocação aqui, porque trata de ser cada um para cada um, né? Mas existem algumas denúncias de algumas pessoas que estavam usando um período bem mais avançado, com quantidade de pessoas, aglomerações bem grande, e isso poderia trazer mais danificação a toda a Pirei do Sul. Então, acredito que a colocação do vereador é bem-vinda, porque quando faz-se as coisas a primeira vez, é lógico que tem acertos e tem erros. E aos poucos deve se construir uma coisa que fique bem para todos.
né? Mas o requerimento do novo vereador, por favor, não entendi. Pelo menos, senhor presidente, consertar isso aí. Deixar o delivery que funcione abertamente. Deixe a pessoa feche seu estabelecimento, mas a entrega, ele trabalha de porta fechada, né? Porque até um incentivo para ter o isolamento social, para que a pessoa fique em casa. Agora, da maneira que foi imposto esse decreto, desse jeito, e muitos comerciantes estão sofrendo, e principalmente os pequenos, esse pessoal que vive só de entrega está sofrendo, porque trabalhar 3 horas na noite, às vezes não compensa, não paga, porque eles já se adaptaram também, senhor presidente, eles se adaptaram para cumprir o primeiro decreto. Aí, agora, estão tendo que se adaptar novamente para cumprir o segundo decreto. Só que esse segundo decreto está pressionando a parte financeira deles. Então, eles não estão tendo oportunidade de trabalho e não estão tendo igualdade perante os demais comerciantes. Porque se pegarmos o mercado, lojas, enfim, e outros aí, eles podem trabalhar até as 10 da noite, né? Agora, esse pessoal que vive de entregas não estão podendo trabalhar, isso que dificultou. Então, eu peço ajuda dos senhores também, para que a gente possa modificar esse decreto. E nessa parte que eu estou falando do delivery, de entrega. Deixar a entrega livre, porque é uma coisa que ajuda bastante até a própria população. No município, até às 23 horas. Então, porque não afeta, vereador. É até às 23 horas. Sim, mas o que vai afetar? Não afeta nada. 10 motoboys na cidade andando, não afeta nada. Só que afeta a parte financeira desses comerciantes pequenos. O requerimento do novo vereador se encontra em discussão ainda, senhores vereadores, por favor. É porque essa... Senhor presidente, pela ordem. Pode falar, José Carlos. Pode ir. Porque essa lei aí não está funcionando, porque esse final de semana eu mesmo tive várias reclamações aí, que teve churrasquinho, fizeram live, foi sexta, sábado e domingo, ontem mesmo era meia-noite e estavam falando para mim, falaram, eu não sou fiscal da prefeitura, até então não tinha um número para ligar, né, falaram, tem que ligar para a polícia ou para alguém para ver isso aí. Porque estavam postando live aí com 15, 20 pessoas fazendo festa, tomando cerveja, teve churrasquinho aí, direto final de semana aí. Então, como diz o vereador, os motoboys não podem trabalhar, aí o churrasquinho, aí eu não sou contra, né, mas ter o churrasquinho, mas agora nessa pandemia, olha, todos nós tínhamos que colocar a mão na consciência e não estava trabalhando, ficar em casa e não fazer aglomeração, né? Então, esse negócio... O intuito é esse, não aglomerar. Sim, sim. E agora os motoboys entregando aí, acho que não teria problema nenhum. Agora, as festinhas aí, sou favorável, que a qualquer hora do dia tinha que denunciar, e os fiscais da prefeitura multar, e ir também lá a polícia, seja lá quem for, para acabar com essa aglomeração. É muito bom o requerimento, vereador. Como eu disse, vereador, deixar o motoboy trabalhar e deixar o pequeno comerciante trabalhar de porta fechada. Sim. Eu acho que não vai interferir em nada, né? A única coisa que está acontecendo é que está criando uma crise financeira para esse pessoal. Esse pessoal depende, eles vendem almoço para comprar janta muitas vezes. Contanto que não fique lá dentro também fechado lá, né? Que às vezes ficam fechados e falando que estão trabalhando. Eles também tinha que ter Daí o comerciante tinha essa consciência, né? De só entregar. Eles têm que fazer a parte, só entregar. Daí cabe à prefeitura só fiscalizar e ver se está fazendo entrega, né? A entrega pode deixar liberado, porque o vírus não escolhe horário, né? Mas só que quanto menos aglomeração, melhor. Agora, esse pessoal de entrega, esse pessoal que entrega comida, se você não comer até as 10, depois você não come mais. Só complementando a colocação do Zé Carlos, do companheiro Zé Carlos, que na reunião foi debatido muito a esse respeito de aglomerações, pessoas reunidas, fechados, aberto, provavelmente vão ter problema. A fiscalização estava reclamando que estava tentando fazer um trabalho, não estava sendo bem recebida. Isso é
comentário dos próprios fiscais, e as autoridades se colocaram à disposição para fazer acompanhamento do trabalho e fazer com que as coisas sejam válidas. Porque existe uma grande parte da população, ou seja, quase 100% da população, está torcendo para que essa aglomeração de vírus não cresça na população. E a gente sabe que, infelizmente, está crescendo. Então, há necessidade de dispersar esses grupos, né? E a autoridade está definida que vai tomar atitude. Inclusive eu não sei se até não vai sair uma lei, um auxílio para que seja punido as pessoas pelo próprio CPF, as pessoas que desobedecerem e forem presas pelo CNPJ, porque isso é bem da população. Se alguém não quer tomar cuidado, paciência. Mas não pode levar para os demais companheiros, para as demais pessoas. Então, eu só estou comentando a respeito do que houve na reunião, que vai ser tomada atitudes. Por favor, Luciano. Exatamente, Zé. Pois é, e é uma coisa muito séria. Inclusive, acho eu, que nós vamos ter uma crise muito grande. Dentro de um ano e meio, vai ser terrível. A economia vai fundar, e quando a economia funda, ela funda para todos, para aquele que tem mais e para aquele que tem menos. Isso é muito triste. Se não tomarmos cuidado, se não tivermos atitudes sérias, provavelmente nós pagaremos muito caro por isso. Por favor, Luciano. Senhor presidente, com relação ao requerimento do vereador Márcio, eu acho assim que está requerendo para que a prefeitura veja a possibilidade de flexibilizar essa entrega. Eu também vejo pela ótica do vereador, vejo assim que a lei ela está sendo executada, feita para prevenir a aglomeração. E o trabalho dessas pessoas que fazem entregas no delivery, ela vem na contramão a isso, ela tende a diminuir a aglomeração, que as pessoas se deslocam para ir comer e tal, então que possa ficar nas suas casas, né, já que o motoboy pode fazer essa entrega. Então eu acho assim que o município deve realmente estudar isso aí, né? Eu acho que é a vontade do executivo, é a vontade do legislativo, é a vontade de todo mundo para que possamos minimizar o problema da doença e minimizar o problema financeiro também, da crise financeira, né? Então eu acho que o requerimento do vereador deve ser estudado pelo executivo, né? E se houver possibilidade de mudar esses artigos, acho que seria uma boa, né? Eu acho que todo mundo do município, no estado, no país e até no mundo está voltado para diminuir, né? Ou para vigiar, ou para se prevenir com relação a isso, né? Mesmo que a gente entenda que é difícil, né? Que o não ataque, a não chegada, o não alcance desse vírus à população, a gente já vê que é só da parte de Deus, né? Como disse o salmista, assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Então nós vigiamos em vão se o Senhor não nos guardar. É assim que eu entendo, mas nós temos que fazer a nossa parte quanto autoridade, quanto pessoas que estão no poder, que foram escolhidos, para ajudar a minimizar isso. Então eu aprovo o requerimento do vereador com mérito e louvor. Em aprovação da lei. Aprovo. Estaram Aprovo. João Carlos, Aprovo. José Carlos, Aprovo. Maria Olímpia Aprovo também. e Samir. Aprovo. Aprovado por unanimidade de votos pelos presentes. Agradeço meus companheiros vereadores e peço para que façamos força, nos unirmos aí e ir atrás disso aí, para a gente pegar e resolver rápido isso aí, porque um dia não faz diferença para esse pessoal que vive disso, né? Um dia.
que dirá mais dias. Então, isso aí tinha que ser uma coisa urgente, senhor presidente. Tá ok, esses requerimentos serão encaminhados ao Executivo Municipal, indicações também. Na sequência, a palavra se encontra livre, senhores vereadores. Só fazendo um pequeno comentário a respeito de que as reuniões, ou seja, a pauta fechava na sexta-feira às 4 horas e tem algumas reclamações que a pauta continua aberta, apesar de que a gente abriu uma exceção para que as coisas funcionassem e desse sequência parte do Executivo junto a esse Legislativo. Também uma colocação de que os requerimentos estão feitos sem a justificativa, ou seja, o assunto que se trata. Então, a partir da semana que vem, a pauta fecha na sexta-feira, às 4 horas, e os requerimentos terão que ter o assunto em pauta para aprovação. Combinado, companheiros? Não havendo mais ninguém a fazer comentário, eu agradeço aos nobres companheiros pela maneira que se comportaram, aos funcionários que nos ajudaram a que essa reunião se tornasse real, jurídico que está sempre presente, internautas que na sequência talvez nos assistam e nos acompanhem. Em nome de Deus, declaro mais uma sessão encerrada.